Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Psicóloga Larissa Figueiredo. O vídeo de hoje será de uma live que participei e que eu abordo princípios da inteligência emocional e da PNL para auxiliar nos estudos e nas atividades do dia a dia. Então já deixa o seu like no vídeo e aproveitem. A minha intenção aqui nesse projeto é fazer um bate-papo com vocês, não é, com relação à psicologia e à inteligência emocional nesse estudo da matemática e da física. Mas, abrindo, né, aos trabalhos, agradecendo a presença da Larissa Figueiredo, que é psicóloga clínica. Até fiz uma colinha aqui, porque o currículo dela é bacana, né? Então, memorizar tudo isso, viu, dona Larissa? É difícil, mas Não, resume. vamos resumir, né? Então, de 10 páginas. Vamos resumir em meia página, né? Bom, mas de qualquer forma, a Larissa Figueiredo ela é psicóloga clínica, hipnoterapeuta, né, que trabalha com hipnose, é isso, né? Isso. Interessante. Especialista em psicopedagogia institucional, idealizadora do Divã Social, interessante isso, né? Também licenciada pela GMG, formação em Programação Neurolinguística, PNL, tá? Pelo Instituto Nacional de Excelência Humana, fazendo propaganda aqui. E já É. foi presidente também, né, da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, a ABE, que é a EAD, certo? Tá Bom, bem, já é foi isso. presidente, então, dessa associação, e criadora do projeto Conecta, em parceria com a associação, a A ABE, perdão. BRAD. Isso, AB, perdão. Que já beneficiou mais de 5 mil estudantes, né, com orientação profissional, inserção no mercado de trabalho e também nas universidades a partir de bolsas, né. Então, eu quero agradecer a sua presença e fazendo, então, a abertura desse bate-papo, né, da psicologia e da inteligência emocional nesses estudos da matemática e da física, lembrando que também serve, né, Larissa, a gente percebe que também para outras áreas do conhecimento, né, ainda mais essa meninada que está buscando aí o aporte para seguir em frente. Bom, vamos lá Sim, então. Desculpa falar aqui que eu estou olhando aqui a tela, imagina. tá cheio de já bombando perguntas aqui, já vou olhar lá e aqui, né, que eu tô com duas máquinas abertas. Vamos lá, sinta-se à vontade, a casa é sua, né, o espaço é seu. Vamos. Certo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite do SESC, SESC Escola Horto, a Escola Estadual Professor Ulisses Serra, a Sala do Futuro, e também a você, né, Pedro, pela iniciativa aí de trazer esse tema que é de tão relevância, tamanha relevância, tanto para o dia a dia como nos estudos também, né, das duas formas. Então, eu quero agradecer por participar e obrigado também a todo mundo que está participando. Ótimo. Tá entrando mais aluno aqui, tô permitindo entrar todo mundo, né? Não, então é interessante porque, na realidade, a gente percebe que tá vindo a pedido de alguns alunos que já tinham conversado comigo, eles falaram, pô, é, eu posso ficar mais inteligente estudando física e matemática como, né? De que maneira que eu consigo estudar? Eu tenho que ter foco, qual que é o objetivo, né? Aí entrava aquela discussão justamente da IE, né? Que é a inteligência emocional. Às vezes o aluno fica nervoso, ele tá indo bem lá, estudando pra caramba, né, tá alto nível, menino do céu, de repente ele dá um piripaque nele, né, Larissa, e de repente trava na hora da prova, trava na hora de fazer o trabalho, né, ele não consegue desenvolver, porque a prova em si, porque ele estudou bem, tá em alto nível, de repente dá um piripaque nele e ele não consegue ter um bom resultado na prova, né, então, Uhum. nesse sentido assim que é interessante estar, eu quero agradecer também, aproveitando e estendendo, né, todos os que estão participando agora, em especial os alunos aqui que estão entrando bastante, então eu estou com duas telas abertas e estou vendo eles pipocando, perguntando se pode entrar. Não pode, deve e pode convidar os colegas, né? Mas Isso vamos lá, aí. falou para você. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, né? Nesse aporte. Espero que seja o primeiro de vários. E estamos juntos, né? É isso aí. Então, na verdade, eu vou diferenciar um pouquinho, porque às vezes algumas pessoas confundem, né? Ouve, inteligência, mas aqui eu vou explicar primeiro, antes da gente iniciar e aprofundar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional, tá? Então, assim, resumidamente, porque depois a gente vai se aprofundar, como eu disse, é basicamente a habilidade que a pessoa tem de perceber, de entender, de avaliar e administrar tanto as próprias emoções como também as emoções das outras pessoas, porém de forma positiva, tá? E aí tem esse termo inteligência emocional, ele foi popularizado por um psicólogo norte-americano que chama Daniel Goleman. Ele é super renomado, ele popularizou esse termo, tá? E aí
né? Depois, eu não sei se eu já me aprofundo agora, mas para explicar, então, o porquê por que a inteligência emocional é tão relevante, então, na vida das pessoas, no dia a dia e nos estudos também. Aí, não sei se alguma pergunta que surgiu ou eu já me aprofundo. Não, não, pode ficar tranquilo. Tá? Aí, mas é interessante porque esse link que eu vejo dessa ideia da inteligência emocional, mas cai justamente assim, né? Aquilo que a gente estava abordando logo no início. Professor, o que que eu faço para estudar? Como é que eu começo o trabalho de estar emocionalmente bem? Né? Eu percebo que eu estou tendo conhecimento do conteúdo na física e na matemática, mas eu acredito que outros colegas também de outras áreas percebem isso. Como que eu consigo estudar isso com mais propriedade e memorizar e estar tranquilo emocionalmente, e estar tranquilo, né? De repente dá um desgaste, e aí às vezes eu começo a ter certas aflições e fico preocupado, né? O professor Jonathan aqui entrando agora, boa, Pedrão, né? É verdade, professor Jonathan. Então, aí já estão, tá vendo? Daqui a pouco a gente abre um pouquinho o microfone para que eles possam estar. Aliás, até acho que se tiver alguma. Como não é uma coisa engessada esse bate-papo, né, Larissa? Se você me permitir, Sim. eu Ou até acredito. se quiser, em cada tema, acho que a gente pode Isso, dar um espaço para o um tapa, pessoal, de repente, tirar exato. dúvidas, antes da gente passar para um próximo, né? Para não Ótimo. ficar lacunas também, né? Professor Jonathan, professor Estevam, ambos de matemática do Sesc Mato Grosso do Sul, estão entrando aí online, estão ao vivo também com a gente participando. Eu agradeço também a presença deles. Eu, assim, perdoa eu estar dando esse corte, mas é legal porque Imagina. justamente que a gente percebe que esse gancho, né, do emocional, dessa inteligência, somar tudo isso, sabe, Larissa, com relação ao ensino. O aluno Uhum. fica angustiado, né? Aí ele fala, puxa, como que eu aprendo, né? Então, eu tô lá bem, mas de repente parece que foge pelas mãos o conteúdo, eu É. já não sei O nada, emocional, ele interfere muito no aprendizado. Então, às vezes, se a pessoa não está bem emocionalmente, às vezes ela não consegue nem captar aquele conteúdo que está sendo passado. E também, tanto, né, no que eu vou colocar um pouco da PNL, eu vou falar o que é a PNL, né, a Programação Neurolinguística, também fala muito sobre a forma de cada um aprender. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho para cada um identificar a sua forma de aprender e também de se relacionar com o outro, porque às vezes a gente quer passar uma informação para alguém e a outra pessoa também não compreende, mas é porque você também às vezes não entendeu qual que é a melhor forma daquela pessoa captar aquele conteúdo. Então existem, né, a forma da gente aprender e a forma do outro captar. Então, como que a gente consegue identificar isso? Também vou falar um pouquinho. tá, parece que tem uma pergunta aqui, alguém tem, o Luiz Otávio. Por favor, Luiz, pode fazer suas perguntas. Vamos abrir o microfone porque eu acho que você vai começar numa outra Se etapa, for né? alguma coisa que eu vou falar, eu falo assim, segura aí um pouquinho que eu vou falar daqui a pouco. Isso é verdade. Então Obrigada. vamos falar, Luiz, rapidinho, vamos ver se tem a ver com a parte do tema agora, né? Pra gente O tema ficar dinâmico. emocional, certo? Eu gostaria de saber como que faz para controlar, porque na hora eu estudo para a prova, eu memorizo, mas parece que na hora que chega para fazer a avaliação, eu fico muito nervoso, tanto emocionalmente como emocionalmente, eu não consigo controlar. Já tentei controlar, controlando a respiração para ver se eu conseguia me acalmar, mas parece que nenhum método funciona. Certo, então memorizar, né? Que eu tô entendendo, você tá falando em memorizar, ficar nervoso, controlar tudo isso. Sim. E a respiração, inclusive, até fica às vezes ofegante, etc e tal. Então eu passo a bola para Larissa. Tá, Vamos tem lá, então. realmente técnicas de respiração para você se acalmar, mas, como eu estava falando, tem a forma da gente aprender. Então, a gente fica ansioso porque a gente não está conseguindo entender daquela forma que está sendo passada. Mas como que eu posso fazer para que aquela informação ela internalize, né? Eu consigo internalizar aquela informação e compreenda de fato. Então, também tem isso, mas existem outros fatores que eu vou colocar aqui, já posso até entrar, se vocês permitirem, exatamente para vocês conseguirem desenvolver essa inteligência emocional, que aí, no que você falou, entra muito a gestão das emoções, tá? A autogestão da emoção. E ela é muito importante. Então, pelo que eu percebo, você sente algo, eu não sei se você está conseguindo nomear isso. O que está acontecendo naquele momento? E aí vai entrar muito nesse aspecto, se vocês me permitem, eu até já inicio aqui falando, que são. Eu vou falar dois princípios que são fundamentais para isso, inclusive que você colocou, tá? O primeiro é o autoconhecimento. Então, a importância da gente se conhecer, tá? Então, perceber as nossas emoções, perceber as sensações que o nosso corpo está passando, o nosso organismo ele está sempre passando sinais, está dando sinais. E é legal a gente perceber esses sinais, tá? Então, nomeia a emoção. Por exemplo, a pessoa chorou. É um choro do quê?
que vem naquele choro? Ah, não, a pessoa tremeu, tô tremendo, mas por quê? Qual a sensação que me vem junto com esse tremor? Então é legal a gente conseguir nomear. Ah, é um tremor de raiva, de tristeza, de quê? Então nomeia, tente colocar a emoção que aquilo significa, tá? Então, primeiro é esse autoconhecimento. Então, sentir o que acontece com o seu corpo, quando aquela emoção vem, o que estava acontecendo para vir aquela emoção também. Então, às vezes, é uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma sensação de alteração na pressão. Então, tudo isso é legal vocês perceberem. E aqui também eu vou agregar o aspecto da PNL. Eu vou explicar um pouquinho, então, o que é PNL antes. Resumidamente, a programação neurolinguística. Então, se eu falar PNL, eu estou falando da programação neurolinguística, que é o quê? Programação neuro é entender os nossos pensamentos, tá? E a parte linguística é como a gente utiliza a linguagem para influenciar as pessoas ou o nosso próprio comportamento com relação a alguma coisa, tá? Então, sempre quando eu mencionar inteligência emocional, vocês compreenderam o significado, e quando eu falar PNL, é esse significado, tá? E aqui, já no autoconhecimento, eu vou puxar um gancho sobre a PNL, tá? Então, assim, voltado para isso, o que pode ajudar os aspectos da PNL? Ela ajuda nos estudos, então, diretamente, voltado para o autoconhecimento. O que você identifica como uma melhor forma de aprender, que eu estava falando lá no começo, né? Então, existem várias formas. Veja se você é uma pessoa mais visual. O que é o visual? Ah, vendo, eu percebo melhor as coisas, eu compreendo melhor. Então, para quem é mais visual, utiliza mais mapas mentais, né? E assim, mapa mental é nada mais do que você organizar as ideias de uma forma simples, de uma forma lógica, que vai facilitar o processo de memorização. Então, vai começar com um tema central, vocês colocam, né, esse tema, vou colocar no papel. Coloca no centro o tema central, e aí vocês fazem ramificações relacionando subtópicos também ao tema. Então, esse é um tipo de mapa mental também, só para vocês entenderem, né? Ou não, de repente a pessoa é mais auditiva, então ouvindo ela aprende mais. Então, também precisa perceber. E aí é bom também ficar em lugares, às vezes, se tiver muitos sons ao mesmo tempo, talvez as pessoas tenham mais dificuldade. Então, ficar em um lugar um pouco mais concentrado para estudar, não que tenha muitos estímulos sonoros, porque isso vai atrapalhar quem é o mais auditivo. Ou não, é mais sinestésico, que é vivenciando. Então, uma dica para quem é mais sinestésico, para envolver e estimular sentidos enquanto estuda. Então, colocando exemplos práticos também. Vou dar um exemplo prático. Na época que eu estudava psicologia, eu tinha uma matéria de estatística. Para mim, os números não eram números, né? Não eram, né, o número 2, não o número 4. Para mim, os números eram pessoas, e as minhas associações, elas eram voltadas para a minha área de atuação na época, que era RH. Então, aí ficava muito mais fácil para eu compreender. Então, compreender um setor, sei lá, recrutamento e seleção. Então, eu podia compreender essa estatística de entrevista, de tanto para entrar quanto entrevista de desligamento, então entrada e saída de pessoas. Então, para mim, era uma forma muito mais fácil de compreender. A minha sugestão, na verdade, é a gente sempre utilizar as 3 formas para estudar e memorizar. Até porque a gente vai desenvolvendo as outras mais. A gente sempre tem uma outra mais forte, mas a gente pode sempre desenvolver as outras também, tá? Mas é importante, assim, que a gente se conheça nesse aspecto. Então, qual que é o seu canal sensitivo? Né? Em qual caminho que faz mais sentido para você? Né? Qual caminho que faz mais sentido, que você compreende mais? Então, tem várias atividadezinhas que a gente pode fazer para que vocês se conheçam e percebam qual que é o seu canal sensitivo, tá? Mas é legal vocês se perguntarem também. Então, esse primeiro do autoconhecimento, tá? O outro é da autogestão das emoções, que também responde muito o que você colocou. Mas antes de eu colocar da autogestão, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira fazer, falar, perguntar? Sobre esse aspecto que eu falei de autoconhecimento? Então, basicamente, se eu sou uma pessoa, por exemplo, se eu percebo que eu estou nervoso na prova, ou mesmo tendo uma facilidade de estudar matemática ou física, né? Ou mesmo outro conteúdo, e aí naquele momento que eu estou estudando, quando chega na hora da avaliação, na hora, né, do vamos ver, como a gente diz, né, de pegar ali a caneta e papel para desenvolver, esse controle, então esse exercício de trabalhar esse controle já começa antes.
né? Já vem. Primeiro começa de você conhecer. Então, assim, eu me conheço, eu sei o meu limite, eu sei o que me tira um pouquinho do eixo, da minha tranquilidade. Então, você se conhece. Eu conheço a forma que eu entendo melhor. Então, calma aí, a pessoa está falando, já estou criando meu mapa mental. Então, mais ou menos nesse sentido, a pessoa se conhece ou não, é sinestésico, calma aí, a pessoa está falando, então já estou pensando aqui em uma situação prática, a pessoa falou sobre número 3 mais 3, um exemplo desse, né, gente? 3 mais 3, calma aí, não é número 3, não é o número. Então, eu gosto muito de maçã, então são 3 maçãs. Então, realmente pensar, é um exemplo, né? Mas pensar com coisas que para você, para você faz sentido de alguma forma, né? Que tem a ver com a sua história de vida, que tem a ver com o seu cotidiano. Coloque com as situações práticas. Cada um tem uma forma, e isso vai também reduzir a sua ansiedade, o estresse, porque você vai estar conseguindo assimilar. Quando você percebe que você está compreendendo, você já fica mais tranquilo. O ruim é quando você está ouvindo algo e para você não está fazendo sentido nenhum, né? Então, e também, claro, né? Não entendeu? Pergunte e tente trazer de uma forma que para você seja mais fácil de entender, de compreender. Peça, às vezes, para o professor, então, um exemplo prático. Professor, você pode me dar um exemplo sobre um exemplo, sei lá, de compras em tal lugar, para eu entender numa situação prática que eu passo no dia a dia, ou que eu passo de vez em quando, então para mim vai fazer mais sentido. Então, nesse sentido, acho que vale a pena essa parceria também, né? O aluno com o professor, o objetivo é sempre o mesmo, é que é tanto o professor de passar o conteúdo e do aluno de compreender o conteúdo. Então, os dois têm o mesmo objetivo, né? Assim, o objetivo final é a compreensão do conteúdo. Então, com certeza, o professor vai estar disposto a explicar de outras formas. Então, por que não explicar de uma forma visual, auditiva e sinestésica? Porque aí você capta todos os tipos, né? Todos os alunos. Então, só para a gente entender a ideia, assim, são dois pontos aí. Às vezes, certos fatores externos, né, acabam atrapalhando um pouco esse jogo. Por exemplo, pandemia, que a gente está vivendo agora, às vezes o emprego, não emprego, pai trabalhando, pai não trabalhando, é a aula, é o serviço, é o estudo, né, aí tem que estudar em casa, ou seja, aquele foco que ele precisa ter realmente para falar, nossa, eu tenho que estar com o meu emocional bem, minha família tem que estar bem, meus amigos têm que estar bem. Mas estou que nem eu vi um aluno ou outro relatando. Olha, faz horas que eu não vejo a minha vovó, devido à distância, tem que ser dada desse social. Então, às vezes, isso aí acaba pesando também no psicológico do jovem, até do adulto também, né, Larissa? Sim, muito. E assim, de nada adianta. É importante, mas de nada adianta a gente só ter conhecimento da gente, a gente se conhecer a nossa emoção. Se a gente não souber geri-la também. Que aí eu entro no segundo tema que eu separei para vocês, que é a autogestão das emoções. Tá? Então seria o autocontrole. Então é legal a gente saber controlar também tudo isso que acontece com a gente. Legal, se eu percebi que eu senti raiva, então o que eu faço com essa raiva? Sentir tristeza, porque não é errado a gente sentir emoção. Então, a gente só tem que saber administrar a emoção, saber como lidar de uma forma positiva, que eu vou colocar aqui também. O Então, Luiz vamos lá. perguntou, Uhum. Luiz perguntou mais ou menos eu acredito que é essa questão de controlar, né? Você vai colocar isso agora. Eu acho que Exatamente. já começa a entrar na pergunta do Luiz, né? Exato. Aprofundar aí, tá Então, assim, vendo? mas primeiro tem que conhecer, porque se a pessoa não conseguir Uhum. nomear, não compreender, ela não vai conseguir Sim, administrar. Então, entendi. legal, vamos supor, Isso a aí. pessoa já conheceu, conseguiu nomear, entendeu o que está acontecendo com ela. Em qual parte do corpo ela sentiu aquilo, literalmente? Tá? Teve algum sintoma orgânico? Então, é legal a gente sentir de todas as formas. E aí, o autocontrole é dominar os impulsos, as emoções, evitar agir por impulso. Então, vamos lá, primeiro ouça, pense, vamos digerir a informação primeiro, depois você responde. É equilibrar a razão e a emoção. Então, é entender mais do que interpretar, né? Entender mais, interpretar menos, julgar menos, tentar responder e não reagir, tá? Isso é muito importante. E buscar ser otimista. Então, a gente tem que tentar sempre extrair algo positivo de qualquer coisa que aconteça. E sempre existe algo positivo. E não significa, claro, é bom colocar aqui que não significa que a gente vai negar algo ruim. A gente sabe, tem conhecimento que tem algo
que algo não é muito bom, que a gente não gostou, mas a gente conseguir extrair algo positivo daquilo também, tá? Eu falo muito de sublimar. Sublimar é transformar em algo, aquela emoção em algo positivo, tá? E todas as emoções são importantes, a questão chave dela tá em como você vai lidar com as situações, com as emoções. Isso que é mais importante. E puxando o gancho também com a PNL, e aí entra muito sobre, no que você também colocou agora há pouco, de você perceber o que dispara um gatilho emocional teu. Né? E eu vou falar sobre isso. O gatilho emocional pode ser tanto positivo quanto negativo. O que significa, né? Quando eu falar gatilho emocional, é uma reação emocional imediata, tá? Automática, a qualquer coisa que aconteça. Então, aconteceu uma coisa, eu senti uma reação automática, uma sensação, uma emoção imediata. E vou dar um exemplo aqui muito prático para vocês compreenderem. Se não entendeu, me fala que eu dou outro exemplo. Vamos supor que vocês sentiram um cheiro, e aí quando vocês sentem aquele cheiro, vocês lembram na hora, automaticamente, de alguma situação que aconteceu em algum momento, seja boa ou ruim. É automático. Tá? Acredito que todo mundo tenha, ou uma música também. Mas, ou quando eu ouço aquela música, eu lembro daquela situação. E aí, não só lembrar da situação, como também automaticamente resgatar aquela emoção que ela sentiu naquele momento, quando ela sentiu aquele cheiro, ou quando ela ouviu aquela música. Então, exatamente está associado a essa sensação automática, tá? Então, quando eu falar sobre gatilho emocional, é isso. E âncora é uma técnica que a gente utiliza para criar um gatilho emocional. Então, a gente pode também criar um gatilho emocional positivo para ressignificar alguns conteúdos. Mas vamos lá. Conhecer quem ou quais são as situações é essencial para você entender, né, desenvolver a habilidade de assumir o controle emocional, certo? E assim você vai conseguir o quê? Vai conseguir se manter tranquilo naquela situação. Então, é legal você entender o que dispara aquele gatilho emocional, principalmente negativo aqui falando, né? Porque o positivo, às vezes, você sabe lidar muito melhor. E o negativo? Então, quando alguma situação dispara um gatilho emocional negativo, o que você faz para lidar com aquilo? Né? Aquele evento negativo. Então, é legal você ter essa habilidade de você assumir o controle emocional e se permanecer tranquilo. Tá? Então, aqui, eu vou propor um desafio para vocês também. Não sei se vocês têm algum lugar aí para anotar. Eu queria que vocês pontuassem especificamente, sabe? Pessoas e situações que tiram vocês do sério. Coloca um bloco de notas no celular, coloca no papel, enfim. Coloca as pessoas que te tiram do sério de alguma forma. Liste um número, assim, razoável, né? Vocês entendem aí. É só para vocês, ninguém precisa saber, né? Aí, depois disso, então, coloca de um lado. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouquinho o que fez disparar aquilo. Então, procure entender o que elas fazem que faz com que dispare esse determinado gatilho emocional. Então, além de selecionar as pessoas, colocar o que acontece para disparar isso, tá? O que elas fazem que fazem disparar. E nesse caso, negativo, né? Positivo é mais fácil, mas também depois pode fazer também com positivo. Mas aqui a gente está falando para desenvolver um pouquinho mais aí a inteligência emocional. Então, é legal fazer essa lista para vocês trabalharem o quê? O autoconhecimento. E aí depois, quando vocês têm o autoconhecimento, é muito mais fácil de vocês trabalharem a autogestão deles. E aí tem algumas considerações que, assim, quando eu falo de autoconhecimento e da autogestão das emoções, né? Eu também estou incluindo vocês conhecerem os seus sabotadores, que aí entra meio que você falou do foco, tudo, enfim. Eu vou falar um pouco sobre comportamentos sabotadores. Quais são esses comportamentos sabotadores para vocês entenderem esse termo, né? São aquelas que te tiram do foco. Vê se vocês identificam algum que tira vocês do foco, prejudicam as suas atividades diárias, seja na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, enfim, seja onde for. Quais são? Então, por isso é necessário vocês eliminarem o que impede vocês de conquistarem os seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos, e aí identificar, então, quais são esses sabotadores. E aí eu vou falar de 2 aqui hoje, que é sobre a falta de foco e a procrastinação, tá? São 2, assim, e não vou só falar quais são, mas eu vou também dar algumas dicas de como vocês podem lidar com elas, tá? Falta de foco. Então, uma dica que eu dou,
estabelecer rotina é fundamental. Então, estabeleça uma rotina, separe o seu trabalho e as atividades em ordem de prioridade. Se for possível, coloca assim no lado, coloca aqui quais são as atividades, as tarefas, e coloca do lado quais são os prazos, além de deixar enumerado, né, a questão de prioridade também, que é importante. E aí isso vai ajudar vocês a evitarem perder prazos também de entregas, isso é muito bom. Enfim, tem vários motivos por que eu ainda vou colocar, né? Ainda não quero atropelar, mas acho que é interessante, então, se vocês quiserem anotar, porque depois eu quero que vocês me falem o que vocês sentiram, não precisa ser hoje, mas depois eu vou deixar o meu Insta para vocês também falarem o que vocês sentiram, se vocês tiverem alguma dificuldade, vou ficar à disposição de vocês, tá? Então, assim, a minha ideia é o quê? Então, vocês identificarem isso, depois coloca os prazos que vocês têm, coloquem, então, a questão de prioridade. A rotina bem definida, ela vai contribuir para quê? Ela vai contribuir para a sua organização, para a administração do seu tempo. E aí, você vai poder utilizar uma planilha, uma agenda, um caderno, um bloco de notas no celular, aonde for mais fácil para vocês. O importante é que vocês consigam ter acesso rápido a isso, tá? Esse é o mais importante. Não tem um lugar certo, mas o lugar certo é onde vocês têm mais facilidade, aí é o certo. Então, outra dica também, além de vocês listarem as tarefas, as atividades de vocês, colocarem prazos, colocarem na prioridade, é vocês tentarem afastar o que pode desviar do foco. Então, redes sociais, conversas paralelas, seja pessoalmente, ligação no WhatsApp, ou mensagem, enfim, ligação de uma forma geral. Letícia. Na verdade, assim, não que não possa, né, gente? É importante o contato, a relação interpessoal, a relação familiar, toda... Mas tem momentos. Sim. Então, o que a minha sugestão é você não deixar a interação de lado, porém, determinar também momentos para isso, nas suas pausas, nos seus intervalos, mas aquele momento na rotina que você colocou, estipulou, para fazer aquelas atividades específicas, esteja inteiramente naquelas atividades específicas. Então, interessante. Com a atenção toda para aquilo, né? Sim, deixa eu fazer um ganchinho. Então é interessante porque o aluno que está nesse momento entregando muito conteúdo, material de maneira remota, né? De maneira que ele tem que estar produzindo em casa, com a família, todo aquele processo, certo? Então o que acontece que eu percebo? A gente vê que ele precisa ter essa organização, colocar ali, listar o que é prioridade para ele, né? Eu acredito também, pelo que eu estou entendendo também, até para o jovem, né? Até para o adulto também. Para todo mundo. Isso, aquilo que não está sendo também. Eu listei lá, na minha lista, tem coisas muito negativas, muito desagradável, muito ruim. O ideal é tentar não ficar perto disso, né? Então, de maneira. Até para ajudar no meu emocional, porque se eu estou, de repente. Tem algo que eu não curto, não gosto, como jovem, né? E aí eu estou participando daquela. Estou envolvido com aquela ideia negativa ou pessoa negativa, eu acredito que ajuda, infelizmente, é ruim para o emocional da pessoa, não é? Isso, e aí tá muito sobre a gente conhecer, a gente saber que aquele tipo de informação nos prejudica, aquele tipo de informação nos deixa desconfortáveis. Então, eu sinto tal reação quando eu estou de frente a tal situação. E aí você faz o quê? Evita pessoas, ou evita situações, evita encontrar aquele tipo de informação, seja às vezes até um canal na televisão, enfim, alguma coisa que tenha um tipo de reportagem, um tipo de jornal, que às vezes você sente mal. É legal você identificar e ver assim, o quanto que às vezes essa carga negativa também interfere em você, né? Acho que isso é fundamental. Por isso que eu vou trazer muito também aqui a palavra otimismo. Então, o otimismo tá desde as pessoas que a gente vai se relacionar, pessoas que a gente se sente bem, como também as informações, né? O nosso dia a dia e a forma também que a gente enxerga, né? As situações. Então, calma aí. Pensa na moeda, a moeda tem os dois lados, né? Então, por mais que eu observe aquele lado ruim da moeda, mas deixa eu tentar extrair algo de bom, que a gente aprende também, né? Até com alguns tropeços, alguns erros e algumas coisas negativas, não para a gente ficar focando naquilo, mentalizando aquilo, mas para a gente transformar em algo bom. É o famoso não focar no problema e focar na solução. Então, é ser otimista de várias formas. Certo. Deixa eu só fazer um gancho, então, um link com a minha área, a nossa área da física e da matemática, né? Isso estendendo aí também para os colegas, agradecendo a presença de todos. Já mais uma vez, né? A coordenadora Vera está ali, tudo bom, Vera?
Dá um tchauzinho para ela, né? Isso. Tem aluno que tá falando que. Ah lá, tem aluno que tá entrando e saindo porque às vezes tá com problema na internet, tá indo e voltando, relatando aqui, mas não tem problema, não. Isso aí faz parte do processo. Até eu tive um probleminha agora há pouco com a minha também. Mas, faz parte do processo. Isso aí me deixa. É algo que me deixa nervoso, bravo, a internet dando problema. Não, mas o que eu gostaria de comentar, assim, na verdade, a relação com a matemática física, o aluno que ele tá, o jovem, o adolescente que ele quer estudar, ele precisa estudar, ele tá, esse emocional dele estando bem, tranquilo, ele tá, digamos assim, equilibrado, ele busca esse equilíbrio, né, com a família, com os amigos, com a própria escola também, que a gente percebe que a escola em si, ela abre muito a porta para a família, para esse aluno, né, não para resolver o problema ali dele mais, assim, específico, mas orientar, pelo menos, né? Isso é Sim. bacana que a gente vê o resultado. E aí, a partir disso que ele consegue também ter esse exercício de melhorar isso, de falar, olha, meu problema está aqui, eu conheço o meu problema, eu sei que eu estou ruim nesse aspecto aqui, porque eu não tenho concentração, porque eu não tenho foco, porque eu não listo ali meus problemas, meus prós, as coisas boas e ruins da minha vida, né? E as ruins deixa de lado, só vai atrás das coisas boas, né? Mais ou menos nesse caminho. Seria essa a ideia? Dá para fazer essa conexão com essa ideia psicológica, esse emocional bem, o aluno consegue aprender melhor, né? Ele Sim. consegue estar com a cabeça mais aberta para estudar, né? Esquecendo um pouco de lado os problemas e focando sim no conteúdo, na disciplina que ele está estudando, né? Então é um assunto bem assim, a gente, até pelo nome que a gente deu para bate-papo, falar psicologia e a inteligência emocional nos estudos da matemática e da física, até a gente brincou que é uma tese para avançar em estudos do doutorado. Mas Sim. E aqui daria também horas de bate-papo entre nós, isso. porque Porque a intenção eu acredito que assim, até aberto o microfone para os colegas participar e perguntar, porque assim, essa relação que eu percebo isso com os alunos entregando material agora, mesmo com dificuldade de computador, às vezes de internet, com dificuldade do trabalho do pai e da mãe, eles estão, nossa, agora percebe-se que agora de 15 dias para cá está muito mais evidente, muito mais forte a entrega deles em estudar, se entregando mais para estudar, para ser mais competitivo, entregando também o material, né, de estudo que tem que entregar lá as provas e também tem uma postar questão de adaptação, né? No adaptação, início exato. estava mais complicado, agora as pessoas também se adaptaram a uma nova rotina, isso é bom, é positivo, né? Então, isso ou também criaram formas de conseguirem se organizar melhor, disparar um alarme, um lembrete, então, né, se adaptou de várias formas para essa realidade que estamos vivendo nesse momento. Bom, mas assim, tem várias coisas que a gente pode incluir. Eu também gostaria de colocar, que é muito importante, incluir a atividade física, tá? Assim, e atividades prazerosas. Atividades físicas na rotina e atividades prazerosas, que vai trazer bem-estar. Isso vai ajudar tanto na redução da ansiedade, do estresse, e aí também a gente reforça aí a questão de trabalhar o otimismo, né, que é muito importante, de várias formas. Também vai ajudar a trazer mais motivação, a pessoa querer persistir, continuar, não desistir dos objetivos aí, dos desafios, que todo dia temos aí muitos desafios, né? Bom, eu vou entrar num outro tema, que é a procrastinação. Tá, deixa só para quem está chegando agora, é que teve gente que entrou agora, né? Então, só para a gente resumir a ideia. Então, de forma bem, desculpa assim falar dessa maneira, mas de forma bem resumida. Então, o que é então para a gente a ideia do IE, né? Do inteligência emocional, mas bem resumido. Qual que seria essa ideia da PNL, né? O que você, assim, nessa primeira etapa do bate-papo, o que você coloca como sendo importante, principalmente para o nosso jovem aluno, porque como a gente é da educação, a gente está caminhando nisso faz um tempo, mas o jovem que está aqui acompanhando, ele está tendo essa informação agora. Você vai ver, daqui a pouco ele está na faculdade, né? Tem aluno daqui 2, 3 anos já está na faculdade, e aí ele vai ter contato com tudo isso que nós estamos conversando de uma maneira para levá-lo, né, à área profissional. Então, você resume para a gente, já entra no próximo tema, né? E se tiver alguma pergunta. Então, assim, bem resumido, é o quê? Tudo consiste em você se conhecer e aprender a lidar com as suas emoções. Então, se você se conhece, se você sabe administrar a sua emoção, não sendo impulsivo, conseguindo digerir a informação, pensar,
não colocar, não interpretar, porque muitas vezes as pessoas leem uma mensagem e já trazem uma interpretação que são movidas totalmente pelas emoções que ela tem naquele momento. E aí, calma aí, é muito complicado isso. Então, calma aí, vamos ver o que de fato foi dito. Para a informação acontecer, os lados precisam ser compreendidos, né? Então, principalmente você se conhecer e conseguir gerir as suas emoções e conseguir também lidar com o outro, né? E quando a gente fala isso, a gente fala sobre várias questões, mas principalmente sobre a gente perceber não só pelo nosso olhar, né? Conseguir realmente entender qual momento que a minha emoção que está falando mais alto, e aí não é tanto racionalmente o que foi falado, né? O fato em si. Então, é você se conhecer e conseguir administrar as suas emoções e também com o outro, né? Suas emoções quando as coisas acontecem, como também administrar aí essa relação com o outro. Professora e psicóloga, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é interessante. Me permite já para a gente poder mudar o assunto, né? Porque o nosso bate-papo é curto, mas você vê que o tempo está passando já. É só uma pergunta. Em que momento, aí nesse caso, entra o aluno, quando é necessário que o adulto ou jovem, ele vê a necessidade de partir para um lado, que ele fala, olha, eu estou controlando meu emocional, eu me organizo, eu estou sabendo, isso jovem, né, acho que é o foco principal nosso aqui, é o nosso jovem estudante, né? Então, o estudante em si, jovem adulto estudante, então ele fala assim, nossa, eu percebi que eu tô, olha, eu não estou tão bem. E aí ele percebe que num dado momento ele precisa partir para o remédio. E aí a pergunta é assim, né? E aí vem aquela preocupação. Ah, eu vou pegar o primeiro remédio que alguém me deu e vou tomar. Né? Tá. Ah, vou curar porque fulano tomou e eu vou tomar também. Aí o emocional dele vai se arrebentar, né? Desculpa ser bem simples no nosso bate-papo, mas é isso que eu acho que nós chegamos num gargalo muito importante da conversa agora. Eu gostaria que você pontuasse isso com carinho, por favor. Sim. Na verdade, assim, quando a pessoa percebe que ela não está conseguindo nem nomear, nem entender o que está acontecendo, não se conhece de fato, não consegue compreender isso, tampouco administrar isso, ela explode, ela é impulsiva, mete os pés pelas mãos aí, né? Nos termos aí bem populares. Aí, o que eu diria? É buscar ajuda. E aí o psicólogo pode ajudar muito com isso, porque ele vai ajudar a pessoa a se conhecer, a administrar essas emoções dele. Então, isso é fundamental, que é diferente do psiquiatra que medica, né? O psicólogo não medica. Mas aí, o que acontece? Às vezes a pessoa pode estar ansiosa, a pessoa pode estar depressiva, mas isso não significa que ela esteja com distúrbio de depressão, com distúrbio de ansiedade. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas com o psicólogo, quando a pessoa só está no nível de ansiedade ou depressivo, o psicólogo consegue trabalhar de uma forma que ele não precisa entrar na medicação, tá? Agora, se a gente percebe que esses sintomas são muito fortes, estão atrapalhando aí o dia a dia dele, aí sim é importante, porque aí talvez, se já desencadeou o distúrbio de depressão, que tem que ver isso com muito critério, se já desencadeou o distúrbio de depressão ou o distúrbio de ansiedade, aí foi uma alteração química que aconteceu, né, no cérebro, enfim, os neurotransmissores, e aí precisa quimicamente tratar. E aí sim precisa entrar a medicação com o psiquiatra. E aí trabalha em conjunto, o psiquiatra da medicação, mas aí vai trabalhar a causa com o psicólogo, porque também não adianta você só se medicar, é como se você colocasse a tampa na panela. Quando surgir uma situação de novo, aquela tampa vai sair, o conteúdo está lá dentro ainda, né? Eu uso uma associação muito de ferida, né? Vamos supor que a pessoa tem um machucado, o psiquiatra é o band-aid. Então é como se, quando você encosta, ele não tá com aquele sintoma, sabe, de dor ali, porque o band-aid está protegendo. Mas a ferida está lá dentro. Então, o psicólogo precisa tratar a ferida. E aí, o psiquiatra vai ajudar muito, porque esse band-aid é fundamental. E o psicólogo também é muito importante, porque ele vai tratar a ferida. Quando tirar o band-aid, que é o medicamento, a ferida está cicatrizada, a ferida curou. Então, por isso, só para entender que, assim, não é um bicho de 7 cabeças, nem o psicólogo, nem o psiquiatra. Cada um tem a sua função. E o mais importante é buscar ajuda o quanto antes, né, quando precisa, seja
ou só o psicólogo, ou se, dependendo da situação, com um psiquiatra, para você ficar bem. O importante é você ficar bem. Então, é a mesma coisa, não adianta você tratar uma depressão, o psicólogo tratar uma depressão do paciente, se ele não passa com o psiquiatra, ele não vai ter força para sair da cama. Então, o psiquiatra vai ajudar com a medicação a tirar aquele sintoma que impede ele sair da cama, mas ele saiu da cama, mas ele não sabe o que fazer, ele tá vazio. Então, Vazio nós assim, chegamos. Então a gente está num ponto de bate-papo aqui muito importante, até porque isso me ajuda muito na matemática e na física. Matematicamente falando, esse gráfico que está subindo no nosso bate-papo, né, a gente percebe o seguinte: se ele está no emocional dele muito bem equilibrado, se ele ele consegue estar bem feliz com a família, fazendo exercício físico, comendo, se alimentando bem, né? Ele está buscando coisas boas, ele vai ter retorno bom. É óbvio que, dado certas condições, né, ele não precisa estar se automedicando, vou pegar o primeiro remédio e tomar. Não, ele vai buscar a ajuda do profissional. E é isso que né, que eu falo isso porque nos preocupa muito, né? Às vezes o jovem, até o adulto, acaba, porque um parente meu ou um amigo que eu gosto muito fez esse caminho de remédios, por exemplo, e acabou indo e hoje está com certa dificuldade. Então, entendo que cada um tem que estar se cuidando, tem que estar tendo o seu vendo necessidade de buscar ajuda, né? Então seria, mas isso me ajuda muito, que eu estou percebendo assim. Então, mas eu penso assim, na hora que o aluno, porque matemática, Larissa, só para assim fechar a ideia, me permita, só assim, o aluno que está estudando matemática e física é um conteúdo realmente que tem que exercitar, ele tem que pegar, e tem que focar toda semana, todo dia ele tem que pegar um pouquinho o livro, né, e estudar todo dia, não tem jeito, né? Matemática e física não é diferente. E o que acontece? Ele estuda todo dia um pouquinho, 10, 15 minutos, amanhã ele estuda mais 10, 15, isso coloca na rotina. Vai colocando na rotina, exatamente. E ele fica emocionalmente, psicologicamente, né, ele vai estar em alto nível e dando resultado para si, que é mais importante aqui, é ele perceber que ele é importante, né? Então, o estudante em si, ele vê que está tendo um resultado bom porque está se dedicando e está conseguindo achar o caminho, né? Desculpa estar falando assim, porque eu estou vendo o olhar matemático da coisa, físico, né? É importante a gente seria fazer isso gancho, mesmo, né? Na parte psicológica, né? Perfeito. Bom, vamos dar o gancho do outro assunto, então, se tiver... Esse é muito importante, acho que muitos já ouviram falar sobre procrastinação, né? O que é a procrastinação? É o famoso, amanhã eu vejo, depois eu faço. Essa é a famosa procrastinação, tá? Bom, qual que é a minha dica para quem tem essa procrastinação? Que isso aí é bem recorrente em muitas pessoas, né? Eu recebo muito em consultório isso, eu percebo, e a gente trabalha, faz plano de ação para isso também, para resolver, né? Para a pessoa identificar isso e trabalhar nela. Então, qual que é? Bom, tem gente que sempre deixa para amanhã, né? Tem jeito, outro dia, outra semana, e nunca é agora. Então, isso que é mais recorrente, que a gente mais percebe. E quando se dá conta, tem um projeto que gostaria de ter feito, e às vezes faz anos que ela quer fazer, né? E protela, empurra e nunca acontece. Então, a ideia é o quê? Como começar hoje? Começa hoje. Né? Não importa, igual a famosa dieta da segunda-feira, né? Calma aí, começa hoje. Depois você vai aprimorando. Dizem que o perfeito é o inimigo do feito. Então, às vezes, as pessoas esperam tanto o perfeito que aí nem faz. Então, calma aí, esse é o inimigo da procrastinação. Então, assim, por mais que você queira buscar a perfeição, mas vá fazendo. Você vai alcançando o seu melhor a cada dia. Então, isso também é importante. E você incluindo na rotina as suas tarefas, os seus objetivos, como a gente falou antes, né? Então, colocando em ordem de prioridade, os prazos, isso já vai trazer mais clareza do que você deseja de fato, né? E quando você também deseja, porque a gente também precisa colocar quando a gente deseja. Não adianta a gente só pensar, eu tenho vários desejos, vários objetivos, e a gente não coloca prazo. A gente tem que ser mais específico. Qual que é, quero um carro. Qual é o ano? Qual que é o modelo? Qual que é a cor? Quando eu quero? Qual mês? Qual ano? Então, tudo, até os desejos, os objetivos, a gente precisa pensar de uma forma mais específica. Sei lá, se é algum produto, alguma coisa, sente o cheiro. Qual que é o cheiro que tem aquilo que você quer? Qual que é a textura que tem? Então, é pensar bem específico, tá? E além de você ter definido isso em rotina,
é fundamental também pensar um pouco, bastante, na verdade, não só um pouco, mas um plano de ação. Então, o que a gente pode pensar? Como executar? Pensa em etapas, porque às vezes quando pensa tudo junto, fica meio confuso. Então, tenta pensar em etapas, divide o seu objetivo, sua tarefa em etapas, tá? E, inclusive, você coloca na rotina, esses prazos e tudo, e aí até que o final seja concluído. Então, coloca tudo certinho ali, define, e muitas vezes a gente deixa mesmo para depois, o que a gente já poderia ter iniciado, na verdade, há algum tempo, porque a gente não cria um planejamento, né? Então, é fundamental criar um planejamento. Isso pode aumentar, se você não fizer isso, isso pode aumentar o nível da sua ansiedade, o estresse. Então, por isso que isso também vai deixar mais tranquilo, tá? Se vocês colocarem, dividirem em fragmentos, em etapas, tá? Até porque senão vira uma bola de neve de entregas atrasadas, atividades importantes para fazer, aí não dá muito certo, né? Então, você seguindo as dicas que eu dei, você vai evitar frustrações, cobranças, e certamente você vai conseguir trazer mais bem-estar para o seu dia a dia também, tá? E seria isso. Basicamente, essa famosa procrastinação, tem muitos que não sabem, mas acho que talvez se identificaram. Muito bom, show de bola. Eu vou abrir para perguntas aqui, mas se for falar a verdade, é como você colocou, né? A gente começa agora, já estamos com 50 minutos de live. Nossa, passou rápido pra caramba, né? Chegando já na etapa final, reta final já. Luiz Eu até se arrumou sabia. ali. Você falou meia hora, eu não quis falar nada. Eu falei, bom, Eu falei, pela minha mas experiência, não vai ser meia hora, porque tem a interação, né? Eu acho que o rico da live é essa interação, né? As pessoas sim. poderem compartilhar, mas também, ó, gente, se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem me adicionar, vocês podem passar a me seguir no Instagram, e aí lá vocês podem mandar todas as perguntas, fiquem à vontade, vou ficar à disposição de vocês, tá? No direct. E aproveitando agora, já, se alguém tiver alguma pergunta, Luiz, parece que o Luiz está dando um sinalzinho aí. Acabou de mandar o colega Rafael falando que está em Guarulhos assistindo a gente. É Rafa? Eu acho que é isso. Eles colocam uns códigos, uns nomes muito loucos ali, né? Agora há pouco entrou um tal de AWW, não sei quem, eu já não estou entendendo mais nada, é a linguagem deles. Mas assim, para a gente. Eu gostaria também, só para a gente poder ir para a reta final, eu dei um start aqui, até apareceu duas perguntinhas que lá no início você falou sobre o divã social, esses atendimentos sociais, né? Uhum. Aí eu comentei até que era 5.000 pessoas que já entraram na faculdade, apesar que eu tenho alguns, a gente percebe que na live que tem alunos que já estão no terceiro ano do ensino médio, e alguns já estão indo para o terceirão, né, vão estar. Então, essa questão deixa eu ver a pergunta aqui. Tá, divã social e sobre o Conecta. Resumindo, seriam essas duas perguntas. O que você poderia estar comentando sobre... Certo. Bom, assim, o divã social, vou explicar um pouco... Oi? É isso mesmo, são duas perguntas, né? Sobre o que é o divã social e o que é o Conecta, tá? As duas Perfeito. perguntas que surgiu aqui. O objetivo do divã social é aproximar as pessoas para essa realidade dos cuidados preventivos, né? Para trazer saúde e bem-estar para ela. É um trabalho interdisciplinar, então, assim, são vários profissionais que trabalham e eles interagem entre eles em prol da mesma pessoa, para ela obter o máximo de resultado. Então, por exemplo, um nutricionista trabalha junto com um psicólogo. Então, vamos supor que a pessoa tenha compulsão alimentar. O nutricionista e o psicólogo trabalham em conjunto, sempre respeitando, né, a questão de sigilo, ética profissional, e, inclusive, só pode ter essa interação só se o paciente permitir. Porém, todos querem porque fica mais completo aí o resultado por essa troca de informações, tá? Então, esse basicamente é o divã, só que qual o objetivo? Não só a interação, mas como que a gente torna possível isso, dessa realidade? Porque não adianta eu falar, pessoal, todo mundo tem que cuidar preventivamente, né, da sua saúde, do seu bem-estar, trazer qualidade de vida, se eu não faço nada palpável para que isso seja real, né, para tornar isso real para a pessoa. Então, o que eu desenvolvi? É feito análise socioeconômica, e aí todo mundo que faz análise socioeconômica define um valor. Cada um tem um valor específico que paga, tá? De acordo com a sua condição socioeconômica. Então, para ser mais justo, mais próximo da realidade de cada um. Então, esse é o divã social. E, assim, temos vários profissionais, nós temos psicólogos, nós temos mentora de planejamento de carreira, pedagoga, nutricionista, fisioterapeuta, médico, acupunturista, massoterapeuta, enfim, vários profissionais lá, com o objetivo de trazer saúde e bem-estar.
E o Conecta? O que é o Conecta em si? E o Conecta, Ah, ele tem algumas frentes, vou colocar algumas rapidamente, mas assim, tem estudante que é terceiranista, tá no terceiro ano, enfim, tá buscando a primeira experiência profissional e buscando também a faculdade, não sabe qual curso que vai iniciar. Então, tem para esse terceiro ano, para quem está no terceiro ano, que faz a orientação profissional, inclusive, e faz essa inserção ao mercado de trabalho, consegue direcionar para a faculdade com bolsa de estudos, parciais ou integrais, enfim, vai depender. Mas esse é uma das frentes. E nós temos também de coaching educacional para os profissionais, e também nós temos outro para quem está em transição de carreira, né, ou recolocação profissional, que inclusive eu vou abrir agora 2 vagas para quem estiver participando agora com a gente desse bate-papo. legal, bacana. Tanto para quem está participando, mas estende também a família, tá? Porque às vezes pode não ser a situação. Quem tiver perdido aí o emprego nesse período aí que a gente está vendo da pandemia toda que está acontecendo, ficou desempregado, então, enfim, nesse período, tá? Tem que ser nesse período. A gente vai selecionar 2 pessoas, a gente vai deixar aberto as 2 pessoas que me chamarem no direct primeiro, vão conseguir serem contempladas, né? O que vai ser? O que a gente vai oferecer? São 4 atendimentos, então é para quem tá geralmente aí na transição profissional ou recolocação, tá? E aí tá desempregado. Propósito de vida, primeiro atendimento. O segundo é para deixar o currículo mais atrativo, então vai trabalhar em cima do currículo profissional. O terceiro atendimento, o profissional vai trabalhar com a pessoa o LinkedIn. Quem não criou, vai criar e vai deixar o currículo aí que eles falam perfil campeão, né? e o quarto atendimento vai trabalhar a postura de entrevista, marketing pessoal e vai fazer um encaminhamento para as empresas recrutadoras, tá? Então, a gente vai oferecer esses 4 atendimentos no Divã Social. E são para esse projeto que a gente fez gratuito, totalmente gratuito, tá, gente? Isso que eu ia perguntar, é tudo gratuito também. Nós abrimos faz Tá. um tempo. Desculpa, deixa eu falar, o Luiz tá aqui. Depois você pode abrir o microfone pro Luiz, tá? Ele quer fazer uma pergunta. Tá. Pode ser agora ou Não, só falar assim, que nós abrimos faz um tempo Perdão. esse projeto pra gratuito. A gente já encerrou as vagas, mas a gente vai abrir 2 vagas para quem estiver participando aqui, tá? Desse bate-papo. Você fala aqui, mas estendendo para a família, né? Para ficar mais. Isso, Tá bom, entendi família, agora. mas Entendi. tem que correr também, né? Pode demorar muito. Sim, claro. Tem Sendo que me chamar gratuito no também para direct. quem for participar, né? Mas é interessante depois você quem tiver, então quem quiser te seguir, qual o endereço teu do Face e do Instagram mesmo? Só para a gente vai ter que fazer esse merchan. Desculpa, mas no Insta é @LarissaMFSantos. Vai pelo Insta que é melhor. tá bom. Que é mais Tá bom, prático. mas aí, porque aí a gente perde um pouquinho, aí já seja aí, mas o mais importante agora que é deixar claro que o nosso bate-papo aqui é focado mesmo naquilo que você fez no primeiro momento, que é realmente trazer essa questão do aluno se conectar, se organizar, né, se preparar, se conhecer para ele ter o psicológico dele bem, né? Que até peço, até agradeço você ter comentado, mas como surgiu a pergunta do Divã e do Conecta, acho que tem que fazer. Eu vou falar que está fazendo merchan, mas como também é gratuito, então não tem problema algum a gente fazer essa abertura. Mas muito interessante. Luiz, você quer perguntar? Sim, como que a gente consegue trabalhar nosso emocional para ficar menos estressado? Porque acho que as pessoas, por exemplo, todo mundo que mora em condomínio fica em casa, isolado, né? Não tem nem a quadra de esportes para praticar esporte, para ter alguma ocupação e tal. Como que a gente faz para tornar o dia menos estressante? Porque ficar só dentro de casa, não poder sair, não poder jogar, praticar esporte, não poder fazer nada, é muito estressante. Bom, aí vou dar algumas dicas, tá? Algumas atividades físicas a gente consegue fazer em casa. Claro que sempre é uma adaptação, né? A gente tem que flexibilizar para a nossa realidade. Uma coisa é a casa, outra coisa é a academia do prédio, por exemplo. Então, colocar na sua rotina atividades que você gosta de fazer, seja em algum momento do dia, né? Então, jogar no celular, fazer atividade física. E a atividade física vai trabalhar uma questão hormonal em você também, que isso é muito bom, muito positivo, vai te trazer mais disposição no seu dia. É legal vocês colocarem momentos para estudo, para vocês desenvolverem também alguma habilidade de vocês. De repente, nossa, eu tenho tal dificuldade.
Então acho que vou aproveitar esse momento para poder estudar um pouco mais sobre isso, desenvolver essa competência minha, essa habilidade, tá? E aí, nesse período, está acontecendo muito de cursos gratuitos, então aproveita também esse momento. Eu acho que isso é bem interessante, vocês administrarem, organizarem o seu dia a dia e a rotina com algumas atividades voltadas para isso. E uma que eu colocaria também é vocês trabalharem respiração, trabalharem a meditação. Então, se vocês puderem incluir meditação no dia a dia de vocês, é muito legal, muito bom. Ajuda a melhorar a concentração, memória, a questão da ansiedade, estresse como um todo também regula. Vocês vão se sentir mais tranquilos. E na meditação, vocês vão trabalhar também a respiração, a mentalização. É uma questão, te traz tanto um relaxamento, como depois vocês vão perceber esses outros benefícios na vida de vocês. Né? Se vocês puderem colocar eu prefiro, né, especificamente, eu prefiro colocar à noite, 1 hora antes de dormir, porque as coisas estão mais silenciosas, não tem muito barulho, eu consigo me concentrar melhor. E aí o que eu tinha que resolver no dia eu já resolvi, o que eu não vou conseguir mais resolver naquele dia, o que ainda ficou para resolver depois, eu faço um checklist ali, né? Deixo para o próximo dia, tá tudo com prazo, tudo certinho, deixo, isso aqui eu não vou resolver mais agora, por que eu vou ficar preocupada? Por que eu vou ficar pensando nisso e vai tirar meu sono? Anota, coloca ali do lado e meditação. Meditação 1 hora antes, e eu gosto muito de fazer atividade física de manhã, na parte da manhã, acordar já com, mesmo que seja algum tipo de atividade física, às vezes eu faço de manhã um tipo e à noite outro tipo, tá? Às vezes 2 vezes na semana eu faço algum outro tipo de atividade, mas todos os dias de manhã eu faço algum outro, e isso ajuda muito também. Eu dou muito essas dicas, cada um tem, é legal identificar qual tipo de atividade que gosta mais, que percebe que trabalha mais aí essas questões aí em você, né? Então, de você perceber que você se sente melhor, se sente mais disposto, você, né, sente que tá tonificando mais também, isso também ajuda na autoestima. Então, tem várias coisas bem bacanas que vocês podem fazer. E a alimentação também tem uma alimentação legal. Pensa assim, os alimentos também podem influenciar nessa questão de você sentir, às vezes, um pouco mais sonolento ao longo do dia, ou mais, né, enfim, mais cansado, não tem tanta energia. Então, ou sentir muita dor de cabeça. Tempo. Então, prestar atenção também na alimentação. É o tempo, né? Infelizmente. Vamos, a gente vai parar a gravação, mas já vamos ficar um pouco mais aqui conversando, né? Quem quiser, para até poder liberar algumas pessoas. Mas agradecer de verdade pela tua presença, psicóloga Larissa Figueiredo, né, de São Paulo. Deu uma falinha muito importante para a gente. Eu fiquei muito feliz dessa questão do preparo mesmo emocional, da questão psicológica mesmo, que ajuda muito, na minha opinião, para o estudo da matemática e da física, né? E só quero agradecer aqui, já aproveitando, deixa eu puxar aqui a listinha, é grande, mas em resumo, né? Os que estão aqui, que teve alguns que tiveram que sair, mas em geral, Alexandra, Bruno, Carolina, Cristiane, né, a Pro, Cris, Gabriel, Jaqueline, a Luciana Kawakami, Luiz, Carol, né, a Renata, o Arthur, Renata, a Uriel, Gabriela, a coordenadora Joana, a coordenadora Vera, a Malu, que deu um oi agora há pouco, que é a diretora né, a Lianês, e claro, a todos que puderam participar, que é muita gente, mas eu acho legal pontuar assim, dessa maneira, mas agradecer aos alunos, né, tanto lá da Escola Estadual, professor Ulisses Serra, do SESC, que é a Escola Horto, né, e todo mundo. Então é muita gente, se a gente for falar aqui, acaba esquecendo de alguém, mas muito obrigado pela presença de todos aí, e vamos... Quero agradecer também o Rafa, que é do Divã Social, que apareceu por aqui, e falei que ia falar dele, também agradecer, né, que se ele aparecesse, porque o pessoal do Divã também está sempre participando aí das lives, eu quero agradecer também a participação deles, e das meninas aí que estão aí, a Renata, a Jaque, a Carol. Sim. Obrigada. Então, se for agradecer, tem que agradecer o pessoal a gente vai agradecer o pessoal do Sesc Escola Horto, Sesc Oficial, né? Aí o Sesc Santana, o pessoal do Governo do Estado, que já teve gente dando um oi aqui, né? @Sesc, pessoal da sede, da Secretaria de Educação também, já apareceu gente aí da sede também, da Secretaria de Educação do Estado. Legal, obrigada, pessoal. Né? Ao professor Ulisses Serra, né, a Sala do Futuro, né, e é isso aí, é gente pra caramba. Então, teve gente que ficou mais tempo, outros menos tempo, mas a gente queremos agradecer, né, a todos pela presença, e vamos encerrar aqui, parece que tem, né, pra gente poder, então,
Dibas, né, professor? Bom, então a gente encerra aqui agradecendo a todos, tá? E continuamos aqui sem a gravação, então. Bye, bye, até mais, pessoal. Muito obrigado a presença de Obrigada, todos. espero poder ter contribuído com vocês aí de alguma forma. Gratidão. E aí, gostaram do vídeo? Então dê seu like, deixe uma mensagem aqui nos comentários e compartilhe com as pessoas que você conhece. Gratidão por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo aqui nesse canal.